da mensagem de hoje é alertas pesados. Alertas pesados. 1 Coríntios capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados, algumas traduções está pais, estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como algum deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram, e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Obrigado, Deus, pela tua bendita e poderosa palavra. E ao lermos esta passagem tão pesada, tão dura, Senhor, que é um alerta que nos admoesta, mas ao mesmo tempo ela nos encoraja a vivermos com Cristo. Nós te pedimos que os nossos corações sejam ensinados nesta noite, e nós oramos, suplicamos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém? Amém. Eu penso que você sabe que é possível você estar participando de algo sem de fato você pertencer a este ambiente, sem de fato pertencer a tal situação. Quem já foi, por exemplo, em um estádio assistir um jogo como convidado, não é? Mas não era seu time do coração, você foi apenas um convidado para estar lá, mas você não era o seu time de coração. Eu já fui, esses dias eu fui convidado e não pude estar presente naquele clássico. E você vai naquela programação que você foi convidado para estar com o irmão, não é? Porque você é alguém também que gosta do esporte, às vezes até para ter um discipulado, como era o nosso caso, mas acabou não dando certo. Ou você vai frequentar um ambiente no qual você não faz mais parte daquilo, aquilo não faz mais parte do teu contexto. E eu me lembro da minha conversão, logo no início da minha conversão, e na minha segunda semana sentando com o meu discipulador, eu perguntei para ele: e os barzinhos? E as minhas saídas, como é que ficam? Como é que eu vou fazer? E ele sabiamente respondeu: você tem a liberdade de ir e vir, mas hoje tem alguém que habita em você, alguém que é maior que tudo, e este testificará no seu lugar, no teu coração,
que ali não é mais teu lugar de pertencimento. Eu escutei o conselho da liberdade de ir e vir no barzinho. Eu só me atentei para esse conselho, que eu tinha liberdade de ir e vir no barzinho. Mas na segunda vez que eu estava naquele lugar, eu pude perceber, eu vi e entendi que ali não fazia mais parte da minha vida. Aquilo não me pertencia mais. Algo estava falando aqui dentro do meu coração. Assim como ir num jogo onde não é o seu time de coração, ele não é o seu, faz você sorrir um pouco vendo aqueles jogadores jogar, aquelas jogadas interessantes, aquela gritaria toda, a companhia, o comes e bebe, toda aquela movimentação no estádio, mas nem as alegrias de um gol, gritado pelo seu amigo, e nem a tristeza de um gol adversário são de fato seus, que você está ali. Você apenas está partilhando daquilo tudo como um convidado. Desfruta de alguns momentos de estar num belo estádio, mas não te pertence aquilo lá. Não há pertencimento, não tem real compromisso, você não tem real compromisso com aquilo. De certa forma, aquilo é até irrelevante para você. Numa situação assim, você participa, mas não é de fato de coração. Teu coração não está envolvido nisso. E sabe, amados, muitas vezes nós nos sentimos assim em diversas situações na nossa caminhada, na nossa vida. Talvez em algum ambiente de trabalho, às vezes sentado em uma mesa de um restaurante com um grupo de pessoas, você está ali comendo, bebendo, conversando, desfrutando, mas você sabe que ali não é mais o teu lugar. Não é mais o teu lugar. E hoje a palavra do Senhor vai dizer que isso acontece também no contexto do povo de Deus, na igreja do Senhor, infelizmente. Isso acontecia lá no Velho Pacto com Israel, e isso acontece no Novo Pacto com a igreja. A dura realidade de que muitos desfrutam das benesses do Senhor, dos benefícios do Senhor, de estar entre o povo de Deus, mas que não pertencem de verdade ao povo de Deus. E vai chegar uma hora que isso vai ficar bem claro, muito claro. Mas não só isso, eu queria compartilhar, se isso já não bastasse. Também eu quero considerar se você está conosco. Se você está conosco, se de fato este é o seu time, se de fato este é o teu bando que você caminha. E quando eu digo isso, eu não estou me referindo à igreja local, mas de pertencer verdadeiramente ao povo de Deus, de pertencer verdadeiramente ao povo do Senhor, porque isso vai ficando claro pela maneira que você vive, isso vai ficando muito claro. A evidência de que um dia você recebeu a salvação em Cristo Jesus é que você continua se arrependendo e crescendo no Senhor. Esta é a maior evidência da salvação em Cristo. Você continua se arrependendo e você continua crescendo em Cristo Jesus. Ou se você está apenas desfrutando de um tempo gostoso no estádio, de coisas boas que acabam fluindo e acontecendo para você nesta caminhada. É muito importante que você não saia daqui hoje, meu querido,
sem resolver isso no seu coração, porque as consequências, elas são eternas. Elas são eternas. Amado, nunca haverá paz na nossa alma, até que você esteja disposto a obedecer à voz de Deus. Nós nunca teremos paz em nossos corações, se nós não estivermos dispostos a obedecer à voz do Senhor. Porque a salvação não é fruto da obediência, mas obediência é fruto da salvação em Cristo. E nós vamos ver isso em duas partes, breve partes, amém? Paulo vem considerando em sua carta aqui que não deseja ser alguém que corre, que prega, que ensina, e que no final da corrida ele mesmo venha a ser desqualificado. E ele traz esta realidade muito séria, e ele vem dizendo: olhem a história do povo de Deus, olhem para a história do povo de Deus, e ele mostra esta brutal realidade, de que alguém pode parecer estar, mas não está de fato, não pertence. E ele começa usando o exemplo clássico aqui do Antigo Testamento, do povo de Deus no deserto, de estarem e não pertencerem ao povo de Deus, de estarem peregrinando, mas não pertencerem ao povo de Deus. E isso é um alerta para todos nós do novo pacto, para que a gente não faça o mesmo que aquele povo fez. Com isso, ele vai dar um baita puxão de orelha aqui. Quando nós lemos aqui, a gente está vendo que Paulo está dando um baita puxão de orelha na igreja de Corinto, nos coríntios. E o puxão, ele é tão forte, ele é tão bem dado, que a mão apostólica vai pegar a nossa orelha também. Ele se volta para uma das mais importantes experiências de fé e a história da redenção do povo de Deus aqui, a saída do Egito, a saída do povo do Egito. Aquela passagem bem grande, né? Quando nós lemos lá em Êxodo, contando sobre aquela multidão que saiu, o exército de Faraó perseguindo aquele povo, e todo o medo que envolvia aquele povo. E aí eles chegam defronte daquele mar, mas tinha uma nuvem que acompanhava eles, e ela sai da frente deles, e ela vai para trás, e o que ela faz? Ela bloqueia os egípcios, e depois o mar se abre, e Israel passa em terra seca. Aqueles paredões de água, às vezes eu paro lendo, eu fico imaginando, aquele paredão de água suspenso. Aquilo foi uma coisa extraordinária de Deus, do Criador, né? E Paulo traz esta referência aqui, nos versos 1 e 2 ele faz referência a isso, essa passagem sobre a nuvem passando pelo mar, e ele chama isso de um batismo, Ele está falando da experiência dos nossos pais, dos nossos antepassados. E não é interessante Paulo falando isso? Porque Paulo é judeu, e os pais de Paulo também eram judeus. Mas, para quem Paulo está escrevendo a carta, os de Corinto, que eles estão lendo, eles são gentios. Ele está falando os nossos pais, são os nossos pais. Sabe por quê? Porque todos nós somos filhos de Abraão. Paulo está contando a história do povo que crê, um só povo,
e não é determinado pela carne, é determinado pela fé. Os verdadeiros filhos de Abraão são os que têm a mesma fé de Abraão. Não é determinado pelo DNA de Abraão, mas pela fé. Então Paulo está trazendo algo aqui muito especial. Ele está se valendo deste linguajar do Novo Testamento, batismo, para descrever a situação do que foi a salvação do povo de Deus no Antigo Testamento. Eles foram batizados no mar e na nuvem. Isso é muito interessante. A experiência do Êxodo passa pelo Mar Vermelho, sendo cuidados pela presença do Senhor, que é chamado de um batizado. De um batizado. Há uma analogia direta aqui entre a redenção que Israel experimentou do Egito e a que nós experimentamos da nossa escravidão de pecado. O Êxodo, ele é uma prévia, é um símbolo da redenção do que nós conquistamos em Cristo Jesus. Tem gente crente que fala dessa forma, né? Muitas vezes, nos meus tempos lá do Egito, né? Passei aqueles tempos no Egito. Uma experiência que marca essa nossa transição da saída do Egito para a liberdade, da escravidão para a liberdade em Cristo, chamada pela Bíblia de batismo. Isto é parte da obra de Deus em salvar o seu povo. E nós podemos perceber aqui duas coisas essenciais que Paulo está trazendo. Quem foi batizado no Êxodo foram os que creram. Os que creram, todos os que creram no que Deus havia dito de saírem, todos que creram no que Deus havia dito de saírem do Egito. Outra questão, muitos dos que foram batizados na nuvem, no final das contas, se provaram não serem crentes de verdade. O verso 5, ele deixa isso muito claro. Vários desses, a maioria, pereceram no deserto. Estavam juntos, peregrinando, foram batizados na nuvem e no final se prova não pertencer ao Senhor. Paulo está trazendo um ponto muito sério aqui, que é possível sim, até passarmos por grandes coisas como o batismo e não ser de verdade como povo do Senhor. Amados, precisamos entender isso e discernir isso, porque é uma definição muito séria. É um alerta pesado que Paulo está nos trazendo. Alguém que diz crer no Senhor, que anda com o povo do Senhor, foi batizado, que lê a Bíblia e não ser parte do povo do Senhor, coisa nenhuma. Sabemos que Deus tem suas promessas, sabemos que Deus cuida do seu povo e os resultados eternos disso pertencem somente a Ele. Em Corinto estava cheio de gente batizada, dizendo fazer parte, mas só estavam no estádio, desfrutando do amendoim e das bebidas geladas. Só desfrutando do amendoim e das bebidas geladas. Paulo está fazendo esses alertas aqui severos, porque se houvesse garantia alguma, Paulo não precisaria trazer esses alertas. Então nós precisamos ficar atentos. Na nuvem eles foram libertos, na nuvem eles foram separados, na nuvem eles foram consagrados. Paulo também diz que eles experimentaram e comeram do mesmo alimento espiritual, um alimento que tem uma origem divina. Eram alimentos físicos, mas eram de origem divina. O maná,
Paulo está se referindo aqui ao maná que Deus dava, dado de maneira extraordinária, todos os dias, até que eles chegassem à terra prometida. Eles comiam, se fartavam da providência de Deus, eles eram saciados em suas necessidades, bebiam da fonte espiritual. Eu creio que vocês se lembram de inúmeras histórias contadas do povo de Deus, como por exemplo, lá em Êxodo 17, o povo está com sede e Moisés faz sair água da rocha. Algo parecido acontece lá em Números capítulo 20. O fato é que o Senhor ia saciando aquele povo de diversas formas. O Senhor ia libertando, ia guiando, ia protegendo aquele povo. O Senhor Deus como a rocha que vai junto com o povo. São muitas situações lá no Antigo Testamento que traz esta referência de linguagem. Jacó, por exemplo, chama o Senhor lá em Gênesis 49 de a rocha de Israel. O Senhor é a rocha de Israel. Moisés, em Deuteronômio 32, usa esse mesmo linguajar. Deus era a rocha de Israel, estava com Israel, protegendo Israel o tempo todo. E todos que saíram do Egito desfrutavam de tudo isso, todos. E quando nós olhamos para o texto, nós percebemos essa informação aqui de Paulo: a pedra era Cristo. Uau! A pedra era Cristo, Antigo Testamento. Ele está dizendo que quem cuidou de Israel ao longo de toda a sua trajetória do Êxodo foi o próprio Deus Filho, que existe eternamente, ainda não encarnado, mas era Ele cuidando do seu povo. Aonde? Aonde? No deserto. No deserto o Senhor está conosco o tempo todo, provendo, sustentando, amando. Ele sempre está conosco. Cristo, a rocha eterna. Para Paulo isso está muito claro, que ele vê o nosso Senhor Jesus Cristo como alguém divino, aquele que cuidou do povo do Senhor com bebida, com comida, com proteção, com amor pactual. Sempre é Cristo. Na igreja de Corinto não é diferente. Nas igrejas hoje espalhadas pelo mundo, não é diferente. O amor do Senhor pelas pessoas se mostra, inclusive, para a gente que não é do seu povo, para a gente que não pertence ao seu povo, gente que está, digamos assim, infiltrado no meio, mas não pertence. Quantos benefícios as pessoas deste mundo recebem, mesmo negando o nome de Jesus? Mesmo negando Jesus, Deus continua sendo um Deus de amor, um Deus de pacto, de aliança. Pela graça comum do Senhor, todos são cuidados, recebem estações frutíferas, recebem o sol que brilha, recebem chuvas, recebem criatividade, talentos, vida do Senhor. Paulo explica bem isso lá na carta, lá no livro de Atos, capítulo 14. E aqueles que em particular participam do povo de Deus hoje nas igrejas, também partilham de coisas maravilhosas, de ocasiões de comunhão como essa,
de serem servidos, de terem seus filhos cuidados, suas vidas ajudadas numa situação ou outra, terem amizades boas que contribuem para a sua vida, e às vezes até comem da comida santa, até partilham da comida santa, algo que nós iremos fazer hoje, estar à mesa e compartilhar da ceia do Senhor. Muita gente partilha disso, estar com o povo de Deus e desfrutar destas séries de benesses. E vejam aqui a ênfase de Paulo, percebem aqui a ênfase de Paulo, justamente no fato de que todos desfrutaram. Veja quantas vezes tem ali no início dos textos, dos versículos, a palavra todos. Só desfrutar destas coisas, amados, só desfrutar dessas coisas não é garantia de que você pertence ao povo do Senhor. Porque a maioria daqueles que desfrutaram, a Bíblia diz que os corpos deles ficaram espalhados pelo deserto. Viram o êxodo, eles viram o êxodo, viram as pragas, cruzaram o Mar Vermelho, aquele negócio extraordinário, viram e comeram do pão que surgia todo dia como providência do Senhor, viram a água saindo da rocha, venceram exércitos muito mais numerosos que o deles, mas não criam de verdade, só desfrutaram ou só desfrutavam das benesses de estar com o povo do Senhor. O verdadeiro povo do Senhor são aqueles que o próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos. Abram lá em Romanos capítulo 8. Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito aqui com letra maiúscula, o próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Aleluia. Por isso que nós devemos nos manter sempre alertas, vigilantes. É este alerta que Paulo está trazendo para a igreja. Então, pastor, como que a gente sabe se estou no estádio, mas não tenho nada a ver com o jogo realmente? Como é que eu sei disso? Esse é o nosso segundo ponto e último. Do verso 5 em diante, o que Paulo continua falando aqui é muito sério. Que o exemplo deles, do povo de Deus, serve para que a igreja do Novo Testamento, não faça a mesma coisa que eles cometeram. E é a mesma coisa, os exemplos deles, eles servem para nós não cometermos os mesmos erros. O que Paulo está dizendo é algo na teologia que nós chamamos de distinção entre a igreja visível e a igreja invisível. Igreja invisível igreja visível é aquilo que a gente vê, é como nós vemos, porque nós não vemos o coração. É impossível a nós ver o coração.
eu não sou capaz de ver o coração de vocês, e nem vocês veem o meu coração. A gente vê a vida, a gente observa a caminhada, nós ouvimos o que as pessoas dizem e nós observamos. Ainda assim, nós não vemos perfeitamente. Mas o Senhor tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, porque Ele perscruta e sabe tudo do nosso coração. Essa é a igreja invisível, algo que é invisível aos nossos olhos, mas não aos olhos do Senhor, não aos olhos de Deus, porque o Senhor Deus olha para o seu povo e Ele sabe exatamente aqueles que lhe pertencem, aqueles que são ovelhas e ficarão à sua direita, e aqueles que são bodes e ficarão à sua esquerda, conforme o próprio Cristo diz lá em Mateus 25, sobre aquele dia entre que o próprio Cristo separará ovelhas de bodes, ou os lobos devoradores disfarçados de ovelhas, como o Senhor diz também lá em Mateus capítulo 7, que fizeram muitos sinais, prodígios e maravilhas, sinais externos em seu nome, profetizaram, expulsaram demônios, fizeram milagres, mas o Senhor não os reconhecerá como filhos, diz a parábola. E esta parábola ela é muito interessante, porque Jesus fala de produzir frutos, e nós olhamos para o visível, aquilo que é externo, e Jesus está olhando para o invisível, aquilo que está interno, no coração. Por isso que ele termina dizendo: nunca os conheci, nunca os conheci. Jesus traz esta analogia da parábola de produzir frutos, porque esta igreja é invisível, é manifestar o fruto do Espírito que está lá em Gálatas, capítulo 5, que está em todo filho de Deus, aquele que verdadeiramente é filho. Então ele manifesta o amor, a alegria, a paz, a paciência, o domínio próprio, benignidade, bondade, mansidão. E aí ele termina: contra estas virtudes não há lei. Esta igreja invisível. E lembre-se, amados, a unção dada por Deus é para cumprir um propósito dele, para abençoar o outro, para abençoar o outro. Ele usou até uma jumenta, lembra? Para abençoar o outro. Mas intimidade, herança, é um relacionamento profundo entre pai e filho, entre pai e filho. Amados, Paulo está alertando aos coríntios, e a mão dele pega a nossa orelha junto. Ele traz alguns exemplos aqui bem específicos, para nós olharmos e pensarmos nisso melhor, e quem sabe nos enxergarmos e corrermos para Cristo, corrermos na direção de Cristo. É doloroso uma palavra dessa, ela é pesada, mas ela é sábia, ela é sábia. O verso 6 indica que é para isso que nós devemos olhar, para a experiência do povo de Deus do passado e aprender com os erros deles, e não seguirmos os maus exemplos do povo de Deus. Às vezes os que estão de fora nos acusam, apontam o dedo para nós enquanto igreja,
de vários pecados, e seja os nossos pecados individuais, ou seja os nossos pecados enquanto igreja, como povo que nós cometemos. E a nossa tendência, muitas vezes, é negar, é diminuir o que eles estão apontando. Ou ficamos na tal defensiva, conjecturando que nós não podemos dar munição aos descrentes. Alguns falam até aos nossos inimigos. Essa não é uma abordagem da Escritura. A Escritura nunca esconde o erro do povo de Deus. Paulo está falando para os de Corinto e admitindo que o povo dele, os judeus, os nossos pais, foram péssimos exemplos e a gente não deve imitá-los. Devemos fugir do que eles fizeram. A nossa abordagem contra os erros da família da fé do passado é nós aprendermos, é nós reconhecermos, é nós admitirmos e fazermos diferente, nos tornarmos vulneráveis à obra do Senhor em nós. E Paulo traz algumas coisas aqui sérias. O versículo 7, idolatrias, e daí eles se entregam a orgias. Aqui Paulo está citando Êxodo 32, uma das mais tristes histórias do povo de Deus, aquela ocasião do bezerro de ouro, lembra? Há alguns anos atrás eu compartilhei esta palavra com a igreja, quando Moisés subiu a montanha para receber a revelação da palavra de Deus, e o povo ficou lá embaixo, e eles fizeram aquela tola avaliação de que estava demorando demais, e aí eles fazem um cultinho não autorizado, derreteram objetos de ouro, e aí eles confeccionaram este bezerro de ouro. Paulo está trazendo, idolatria é algo muito próximo do nosso coração. Às vezes nós crentes, nós só pensamos em imagens, né? Mas a idolatria, ela está muito mais próxima do nosso coração do que isso. Eles foram idólatras e eles ficaram pelo deserto. E vocês, como anda o coração de vocês? Paulo está alertando como que soubesse que muitos deles estavam envolvidos ainda em festivais pagãos, a ponto da imoralidade. Talvez não tivessem dispostos a deixar alguns cultos pagãos, que amavam e se enganavam de estarem servindo ao Senhor, e os seus corações corriam a falsos deuses. Quando a vida apertava, quando a pressão chegava, ou com as suas próprias convicções sendo maiores. Irmão, você acha que isso é um problema dos dias atuais? Para onde nós corremos quando o nosso coração aperta? Quando a vida fica difícil, a quem recorremos? Onde está a nossa esperança e a nossa fé? Será que não há idolatria em nossos corações? Idolatria de se achar um super crente, aquele fariseu convicto, ou idolatria por um líder, idolatria por pastores, por pregadores. Será que não há idolatria política no meio do povo de Deus? Será que não há idolatria ao dinheiro entre o povo de Deus? Onde está o seu coração? Outro pecado que Paulo resolveu trazer aqui no verso 8, prática da imoralidade.
Aqui ele está se referindo a outro evento triste da história de Israel, está lá em Números 25, a história em que foram instigados por Balaão. Os israelitas participaram de rituais pagãos de infertilidade. Os homens se envolveram com as mulheres moabitas com práticas imorais e sexualidade e se desviaram do caminho de santidade. Paulo está olhando e falando: e vocês? E vocês? Será que fornicação, adultério, imoralidade sexual são um problema nas igrejas hoje em dia? Internet está aí, está bem destacado a internet. Será que não tem gente no final das contas se enganando? Como a turma de Coríntio, como a turma de Israel que foi atrás das moabitas? Então o alerta vale para a gente também, porque o mesmo Deus que agiu no Antigo Testamento com o seu povo é o mesmo Deus que age no Novo Testamento, na igreja de Corinto e na igreja de hoje. É um alerta para todos nós, para levarmos a vida cristã a sério. Levarmos a vida cristã a sério. Nos versos 9 e 10, é interessante como Paulo fala aqui sobre o Senhor. Ele estava falando sobre o Senhor, que era a rocha. Murmurar contra Cristo. Aqui, a referência é do episódio de Números 21. Durante a jornada para dar a volta ali na região de Edom, o povo começa a murmurar, começa a reclamar: por que o Senhor, por que Deus nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Começaram a reclamar do maná, começaram a reclamar do maná, de algo extraordinário que Deus estava fazendo. Imagina, reclamar do maná. Você consegue imaginar alguém reclamando do maná? Eu consigo, infelizmente. Eu consigo me imaginar reclamando. Eu consigo me imaginar reclamando. Quando olho para algumas coisas ainda na minha vida, eu ainda preciso me arrepender, dobrar o meu joelho e clamar pela graça do Pai. Às vezes que eu machuco o coração da minha esposa com palavras duras e sem muita empatia, quando a minha régua é pela minha história de vida e não pela história de Cristo na minha vida, eu preciso dobrar o meu joelho e me arrepender. Então eu me vejo reclamando do maná. Reclamaram do maná, povo do Senhor. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas. O Senhor enviou, não foi o diabo. Foi o Senhor que enviou serpentes peçonhentas e eles foram mortos. Amados, precisamos aprender bem a se alegrar na providência do Senhor com aquilo que Deus tem nos dado. Com aquilo que Deus tem nos dado. Porque essa é uma marca de quem é um crente de verdade. Uma marca de ser cristão é a sua crescente submissão. A sua crescente submissão à boa, perfeita, agradável e soberana vontade do nosso Deus. E claro,
Nossa submissão no coração, ela não é perfeita, mas ela é crescente. Ela é crescente. Mas não pode ser um coração que vive inclinado, que é contumaz na idolatria, na imoralidade, na insatisfação, na murmuração, porque se for, talvez não seja um coração ainda do Senhor. A nossa submissão à vontade de Deus vem do fato de que Ele já mostrou que nos ama, que é amor, que Ele já nos tirou do Egito, do nosso destino de trevas, e nos trouxe para a sua luz. E querido, nem sempre a comida e a bebida será do jeito que a gente queria, nem sempre, mas Ele cuida de nós, vela por nós, nos protege, por causa da sua aliança, do seu pacto conosco. Por isso as nossas constantes murmurações precisam ser pesadas na balança, devem ser levadas a sério. Paulo aqui coloca no mesmo destaque do pecado com idolatria e imoralidade. É um problema grave, mas a gente não dá muita bola para isso. Parece que nós continuamos obcecados. A gente faz até brincadeiras com isso, com o irmão, reclamão. Mas o ponto é, quem é do Senhor tem um coração quebrantado por Deus, mesmo que sofra dores e tristezas no caminho, na peregrinação. Às vezes a gente sofre, a gente fica entristecido, sim. Não é que a gente não pode ficar abatido. A Bíblia até fala que nós ficaremos abatidos, perplexos, mas não destruídos. Passar por tristezas, tribulações, por um mau dia, é parte da vida terrena, é parte da vida caída, e de algumas colheitas, sim, daquilo que nós plantamos, mas uma constante murmuração mostra alguém que não entendeu, que não entende o amor de Deus. Então, mantendo a analogia de ir ao estádio, talvez você possa até estar disposto a ir assistir um jogo que alguém te convidou, mas só se as condições estiverem perfeitas. Se tiver que pagar ingresso, aí não dá. Quando eu fui convidado, tem cadeira lá, está sobrando cadeira, eu pago todo mês. Então estava tudo certo, não ia pagar nada. Então, conte comigo. Se tiver que pagar, não conte comigo. Se for para ficar tomando chuva, esquece, aí não dá. No meu tempo de futebol, eu sou um pouquinho mais das antigas, existia a geralzona, né? Hoje é tudo arena. Acho que por isso que tem tanta briga e luta, né? Porque acho que mudaram o nome de estádio para arena. Então tem que ter briga, um matando o outro. O ser humano. Então na minha época tinha geralzona, o povão ficava lá embaixo, e a água, caindo. Então se for para ficar na geral, aí não dá para mim. Se for para ficar do lado da bateria, aquela gritaria, não dá. Uma vez eu fui no estádio, e aí fiquei no meio da torcida, e aí estenderam aquela bandeirona, 2 minutos de jogo, desce aquela bandeira gigante. Eu fiquei o primeiro tempo todinho debaixo daquela bandeira, não assisti o jogo, e ainda tinha que ficar pulando e chacoalhando, não tinha como sair daquele meio. Falei, Jesus. Aí quando deu o segundo tempo, eu falei, deixa eu ir embora daqui.
Se for para ficar do lado da bateria e debaixo da bandeira, não conte comigo. Tem que ter comidinha, tem que ter bebidinha gelada, daquele jeito, senão eu não vou. Amados, essas coisas vão testar o seu coração de torcedor. Porque o torcedor de verdade, ele assiste jogo ruim, o seu time ruim, em condições péssimas, ele continua ali torcendo, porque o seu coração está naquilo. Pita sabe muito bem. Seu coração está naquilo. E esse povo do Senhor aqui mostra que os seus corações não estavam no Senhor. Porque eles só se alegravam no Senhor quando estava tudo bem, quando estava tudo tranquilo, prosperidade, vida boa, aguinha, refrigerante, amendoim. Quando está tudo bem, eu sou do Senhor. Quando eram os egípcios se afogando e morrendo, está tudo bem. Mas quando tinha que andar, quando tinha que suar, quando tinha que cansar, quando passava um pouquinho de sede, quando a dieta não variava, aí ficava claro, bem claro, que o coração deles só gostava era das benesses do Senhor, e não do Senhor das benesses. E eu faço uma pergunta para você hoje, meu irmão. Por que você está aqui e diz andar com Cristo? Qual é o real motivo de você estar aqui? Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe. Será que é apenas para parecer que a vida anda bem? Porque é legal esse negócio de ser crente, está na moda ser crente. Então eu passo uma, talvez 2 temporadas, quem sabe, porque quem sabe eu encontre a cura para a minha saúde, quem sabe eu encontre a cura, a resposta para o meu filho, quem sabe eu encontre o caminho da prosperidade. E se não rolar nada, eu vou para outra. Seja o que for, meu amado, não é isso que o Senhor nos chama para ter. Não é isso. E percebe, Deus permite muitas vezes, por um tempo, que a multidão ande juntinho com a igreja verdadeira. Percebe? Toda a história do povo de Deus é assim. Deus vai permitindo que as pessoas caminhem, que a multidão caminhe juntinho. Antigo Testamento, Novo Testamento, Jesus estava sempre com a multidão. Teve um momento que ele provou até os discípulos dele se estavam realmente com ele. Então Deus permite que a igreja verdadeira ande juntinho com toda a multidão. E de vez em quando Ele dá uma limpada. Ele dá uma limpada, seja por serpentes ou por anjo destruidor. Então alerta, amado, Ele é real. Ele é muito real. De que esses julgamentos que acontecem aqui e acolá são prévias, de que um dia Ele vai fazer um julgamento final. Um dia Ele vai fazer um julgamento final, e então ficará bem claro para nós quem são de Cristo e quem não são. O verso 11 fala sobre isso. Essas coisas vieram como exemplos, as escrituras
As Escritas para advertência de quem? Olha o texto, 11. As coisas vieram como exemplos, as Escritas para advertência de quem? Nossa. Paulo está falando nossa. Perceba, ele já fala como uma era de final aqui dos tempos, porque o final dos tempos é algo que já foi inaugurado na primeira vinda de Cristo, sobre a sua morte e a sua ressurreição. Nós já estamos na fase final da história da humanidade. O dia se aproxima da segunda vinda do Senhor. E pode ser até que você consiga ainda camuflar por alguns anos, disfarçar para a sua família, enganar os pastores. Pode ser, isto acontece mesmo. E Paulo está dizendo, assim como foi na antiga aliança, o novo pacto é a mesma coisa. É a mesma coisa, o alerta é sério. Olhe bem para você esta noite. Não fique olhando para o irmão do seu lado. E às vezes até conjecturando aí, essa palavra é para fulano. Poderia estar ouvindo isso. Deus está falando contigo, por isso que você está aqui. Hoje o Senhor está falando para você. E eu creio que o Espírito Santo está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Porque talvez, meu irmão e minha irmã, você tenha sido batizado, feito uma linda profissão de fé, tem tomado a ceia conosco, está desfrutando da santa comunhão dos santos, da igreja cristã, até serve as escalas da igreja, com os seus dons e talentos, mas você vive com a sua vida marcada por idolatria, imoralidade, murmuração. Então hoje o Senhor te convida para chegar a Ele em arrependimento e fé, chegar diante da sua presença, quebrantado diante dEle. Hoje o Deus Pai te chama para vir a Cristo de verdade, deixar o mal e se agarrar somente a Cristo, largar os teus falsos deuses, os seus ídolos, que o seu coração tanto ama, sair do Egito e peregrinar com Ele, porque há uma grande diferença. Há uma grande diferença entre um pecador arrependido, em quem Deus está trabalhando, construindo o seu caráter, em ser um pecador impenitente, que desfruta do contato da vida da igreja, que só desfruta de estar no meio da igreja. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Por isso Deus o chama hoje para olhar para Cristo. Do mesmo modo pelo qual Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Cristo foi a parte ofendida pela nossa idolatria, pela nossa imoralidade, pela nossa murmuração. E Cristo é o Redentor enviado para ser erguido diante dos homens na cruz do Calvário. E hoje, se você olhar para Ele em fé, você será salvo e não vai perecer no caminho, não vai ficar espalhado pelo deserto. Você vai se tornar filho, pertencer ao povo dEle, e você vai chegar, sim, pela graça dEle, na terra prometida. E você chegará em triunfo. Como disse o nosso amado Russell Shedd, sabendo que triunfo não é ausência de batalha.
porque no grande dia do Senhor, nós estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente nós estaremos lá. Hoje o Deus Pai te chama para vir a Cristo de verdade. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 35 em diante, Jesus disse assim: diante disso Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Aleluia. Então hoje o Pai te chama. Curve sua cabeça.